Olá, vamos de mais uma receitinha hoje? Segura aí! Vamos começar adicionando no bol da nossa batedeira 3 ovos inteiros. Tá? Coloque 3 ovos inteiros e coloque em velocidade máxima para bater. Eu quero comentar aqui que geralmente eu não peneiro os meus ovos, tá? Pelo menos quando eu vou preparar na batedeira planetária. Que eu percebi que quando eu termino de bater os meus ovos, eu tiro o gancho da batedeira, né? O batedor, nesse caso, e quando eu vejo a pelinha tá pendurada nele, tá bom? No encontro da ponta dele. Então eu vou, enxago, lavo bem meu bol, coloco de volta para continuar batendo. Geralmente eu faço isso, tá? Hoje eu não peneirei meus ovos, mas também saiu com facilidade a pelinha. Então eu ainda não fiz nenhum dos dois, tá bom? Não percebi se ficou algum. No final a gente pode ver isso. Então você continua batendo, tá? Em velocidade máxima e bora esperar esses ovos baterem e dobrar, triplicar de volume, tá bom? Neste momento, eu acrescento meia colher de sopa de baunilha, tá? De essência de baunilha. Você pode colocar a essência da sua preferência e até mesmo, que eu gosto, fica muito bom, meia colher de sopa de caldo de limão ou caldo de laranja, tá bom? Pode colocar. No meu caso, eu quero fazer de baunilha. Acrescente agora o açúcar. Comece colocando as colheradas, né? São 6 colheres de açúcar cheias. Se você for contar, você vai ver que eu estou colocando, parece que 8, mas não é, tá? São 6 colheres cheias. A minha parece 8 por quê? Porque em alguns momentos eu não coloco ela cheia na hora de bater, tá? Mas na hora de medir, você coloca 6 colheres cheias no seu recipiente de medida. E vai adicionando aos poucos. É muito importante você ir colocando aos poucos, tá? O açúcar. Não derrama de uma vez na batedeira, porque esse açúcar ele vai afundar, ele não vai se desmanchar por completo, sua massa vai ficar grudenta, açucarada, sabe? Eu vejo em alguns grupos que eu participo de confeitaria, né? Algumas pessoas comentando o que acontece, que a massa açucara, que a massa fica grudenta, cria aquela película, né? Grudenta, assim, de açúcar por cima. É o açúcar mal batido, tá? Não devemos, na batedeira, pelo menos no pão de ló, não devemos acrescentar de uma vez o açúcar, tá bom? Então você olha que tá ficando bem batidinho, né? Eu tô tentando focar, né, para vocês verem, porque tá um pouco escuro. Eu espero que vocês consigam perceber, né, como a massa tá ficando. Ela fica num ponto de suspiro mole, tá? Mas você deixa bater até o açúcar desmanchar bem. Por no mínimo 5 minutinhos de relógio, tá bom? Não tem problema, ela não vai perder o volume, ao contrário. Quanto mais firme ela ficar, mais macio vai ficar o seu pão de ló, tá bom? Você vai agora parar. Quando estiver nesse ponto, você vai desligar a sua batedeira. Isso mesmo, você vai desligar a sua batedeira e nós vamos começar acrescentando a farinha de trigo, tá bom? A minha farinha de trigo são 150 gramas. Ela está peneirada já, tá bom? E lembrando aqui, são os ingredientes apenas, tá? Não acrescente fermento nessa massa, tudo bem? Não acrescente fermento, tá? Você coloque apenas os ingredientes que foi falado, tá?
Está vendo como está a consistência da massa? Você pode deixar essa consistência para mais firme, tá bom? Eu parei de bater, para mim tá bom, mas você pode deixar um pouco mais firme, não tem problema. O que não pode é deixar essa massa, esses ovos com açúcar, não dá volume, tá? Senão, como nós não usamos fermento, o seu pão de ló não vai crescer o quanto é preciso. Então, você vai adicionando de 2 a 3 colherinhas rasas, tá? Eu começo por 2 colheres rasas. E com o próprio eu tenho fouet, mas eu gosto muito de utilizar o batedor, né, da minha batedeira. Então, com o fouet, você pode ir fazendo esse movimento, tá vendo? De baixo para cima, para que a nossa massa não venha perder o volume, tá? Sempre mexendo de baixo para cima. Após ter diluído bem a nossa farinha de trigo na nossa massa, nós vamos derramar essa massa dentro de uma assadeira 15 por 10. 15 por 10 sem untar, ok? Essa assadeira eu coloquei apenas papel manteiga no fundo dela e não untei, tá? Para que quando ela esfriar, depois de assada, ela não venha encolher. Olha aí a nossa massa depois de assada, ela foi assada no forno por 160 graus, tá? 5 minutos antes apenas, 5 minutinhos apenas antes de colocar para assar, eu pré-aqueci o meu forno, tá? Não coloque a sua massa no forno muito quente, tá bom? Para que ela venha crescer devagarzinho e ficar bem assada por dentro. Olha que fofura de massa. Essa massa, ela fica apenas 2 dedinhos abaixo, tá? Da borda da assadeira. Para que seja um bolo de 1 quilo, precisa ter essa sobra de assadeira para quando a gente vir prensar o nosso recheio, vier caber certinho, né? Dentro da nossa assadeira. Agora eu estou higienizando o local, tá? Para que eu venha desenformar esse bolo e mostrar para vocês como ficou. Essa massa é maravilhosa. É um bolo maravilhoso. Você pega uma faquinha, tá bom? Sem ponta de preferência. E passe as costas, tá? Da faquinha. Não passe a parte de serra, para não danificar o bolo, tá bom? Desgruda facilzinho, né? Não precisa de maneira alguma, de forma alguma, colocar força. E nem mesmo usar a serra, tá bom? Você vai fazer isso com todo o seu bolo e depois vai desenformá-lo. A minha assadeira, ela tem o fundo removível, mas a sua assadeira não precisa exatamente ter o fundo removível, tá bom? Eu só comprei assim porque eu acredito que facilita para mim, mas cada um, né, tem a sua assadeirinha aí de costume para usar. Olha como desgruda fácil o papel manteiga, tá vendo? Olha como essa massa ficou super fofa. Eu gosto de assar bem, tá? Eu aconselho a vocês não abrirem o forno antes de 20 minutos para espetar ou algo assim, para que não venha murchar, tá bom? Esse bolo. Olha como ele está super fofinho mesmo. Agora eu vou fatiar para vocês verem. Dá exatamente 3 discos essa massa. Ela dá exatamente 3 discos, 3 fatias de bolo. Dando a possibilidade de fazermos 2 recheios, né? É um tamanho ideal, maravilhoso. Eu já cheguei a fazer essa massa com 3 ovos, porém um pouco maior. E resultou numa massa um pouco mais alta, né? Mas é isso aí. A receita, independente do tamanho dos ovos, segue a mesma, tá bom? Não acrescente mais trigo, é o suficiente para 3 ovos, independente do tamanho deles, tá? Só não faça com aqueles ovos muito pequeninos, né? Até porque na planetária mesmo, depende da batedeira, nem alcança o fundo, né? O batedor não alcança o fundo para chegar a bater bem. Mas é isso,
três fatias maravilhosas. Olha como ela é bem maleável, né? Às vezes as pessoas acham que o bolo só dá certo com óleo, margarina, para ficar fofinho. Outra coisa, eu quero ressaltar para vocês, o sabor é maravilhoso, tá? Ela combina muito com qualquer recheio e é super molhadinha. Boa sorte!